São 9h01. Você está ouvindo o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes e eu posso comunicar aos nossos ouvintes que, além de ouvir o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes em AM 840, FM 90.9 e pelo aplicativo Band Rádio, site radiobandeirantes.com.br, o nosso ouvinte pode também acompanhar o Jornal Gente pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, no nosso canal oficial do YouTube, que é o Rádio Bandeirantes Oficial. Você aproveita para se inscrever e acompanha também com imagem o Jornal da Bandeirantes Gente ao vivo nesta quarta-feira. O Eduardo Oineg está aqui com a gente, viu? Cláudio, Thaís e Zé Paulo. Eu estou estreando aqui nesse estúdio lindo, a gente até caprichou no look hoje. A voz não veio, mas a gente caprichou no look hoje para aparecer bonitinha no canal. O importante é o conteúdo, né? Não. Primeiro que ela falar que caprichou para parecer elegante, qualquer trapinho te enfeita, né, Thaís? Vamos combinar, né? Sempre elegante. E aí, Oineg, o que você pode falar pra gente da viagem do Bolsonaro? Olha o assédio, hein? Olha o assédio, hein? Não, Thaís é admiração total aqui, sempre... Tá bom, lógico. Olha, a viagem do Bolsonaro, a gente pode encarar essa discussão de várias formas, né? Primeiro, todo governo tem um lado exótico. Todo país tem um lado exótico. Todas as relações bilaterais têm discussões que podem ser chamadas de exóticas e tem o lado que faz sentido a coisa mais densa. Por exemplo, você pega o governo do Reino Unido, a Theresa May está na roça, né, com essa história de Brexit. No entanto, quando um investidor estrangeiro, quando um observador olha para o Reino Unido, ele olha essa discussão envolvendo a Theresa May, mas ele vai lá para longe, para o satélite, e olha o Reino Unido também de uma forma mais complexa. Alguém pode encontrar um governo mais exótico do que o governo Trump, por exemplo? No entanto, o sujeito vai fazer um investimento, comprar um imóvel na Flórida, fazer um investimento imobiliário, abrir uma unidade fabril qualquer. Ele não vai ficar falando eu vou fazer ou não vou fazer porque o Trump usa aquele cabelo esquisito, ou porque o Trump fala de um jeito esquisito, ou porque errou a mão, ou porque o governo Trump... O governo não se confunde com o país. Então, o país é algo maior do que o governo. Quando o governo Bolsonaro começou, as pessoas, como a gente tem uma visão muito concentrada na figura do presidente da República, a gente atribui ao governo e ao presidente todas as características que a gente quer que o país tenha ou que não quer que o país tenha. E quando vai o presidente Bolsonaro conversar com o presidente Trump, a gente espera que tudo aquilo que a gente entende que são virtudes comportamentais apareçam com muito destaque e qualquer equívoco de comportamento não exista. Só que não é assim. Ele foi eleito... E tem a personalidade dele. O presidente também, né? Que ganhou a eleição é esse camarada. As virtudes dele que são valorizadas, aquilo que os críticos entendem que são os defeitos, também são valorizados por quem votou nele. Bom, aí ele volta de lá. Essa visita, ela tem uma série de discussões ali, técnicas, que não são muito importantes, mas ela tem um lado simbólico importante, sim. A relação entre o Brasil e os Estados Unidos é uma relação importante, mas ficou claro, apesar de tudo que ele falou na campanha, que ele não virou as costas para a China, que ele deixou claro, olha, legal, vocês têm uma relação com a China, o Paulo Guedes disse isso, nós também podemos ter uma relação com a China. Falou claramente que o Brasil não vai entrar na guerra comercial. Não vai entrar na guerra comercial. Aí a gente fala da subserviência por causa dos vistos, alguns criticaram a história dos vistos, de abrir mão dos vistos, mas ele não chegou e falou o seguinte, nós seremos a pista de lançamento para qualquer intervenção militar na Venezuela. Ao contrário, ele disse... E a gente já teve situações em que, apesar do que ele disse, alguém corrigiu, mas ele disse diplomacia até o limite. Por que ele diria só diplomacia? Só para satisfazer os pacifistas? Por que ele não pode dizer diplomacia até o limite? Eu acho que ele foi bem na coisa da Venezuela, né? Mas ele não deu um show. Bom, gente, o Brasil já ganhou a Copa sem dar show. Ver, né, e o Brasil já deu show sem ganhar a Copa. O importante é ganhar a Copa. O Cláudio está falando aí, eu vou pedir pro Oineg botar aqui. Vai lá, Cláudio. Eduardo, que bom tê-lo aqui neste momento. Olha, também tudo isso tem a ver com o fato de que poucas
as visitas de um presidente brasileiro aos Estados Unidos foi tratada com tanta má vontade pela própria imprensa brasileira. Enfim, estava todo mundo procurando o cabelo em ovo, né, para colocar gosto ruim. Qualquer coisa que pudesse ser minimamente positiva foi minimizada. As pessoas, até por culpa do próprio governo, não tinham informação e aí inventavam à vontade. Isso tem acontecido durante o governo e aconteceu sobretudo nessa viagem. Os nossos coleguinhas nem sequer deram um Google para, por exemplo, comparar a qualidade dessa viagem com outras. Eu acho que, como você diz muito bem, o presidente Bolsonaro exagerou em muitas coisas, entregou demais, né? Não precisava entregar tanto. Entregar, que eu digo, do ponto de vista de gentilezas e compromissos, comprometimento, envolvimento, inclusive, em política interna, que é um princípio sagrado da diplomacia brasileira, a não intromissão em assuntos internos, né? Porque se ele fazendo isso vai permitir que estrangeiros, não estou nem dizendo apenas americanos, mas outros estrangeiros cheguem aqui e dê pitaco sobre os nossos problemas internos, etc. Mas a má vontade foi tão grande. Tem um jornalão de São Paulo, cuja enviada especial não apurou nem sequer o nome da primeira-dama brasileira. Escreveu o tempo todo o nome errado. Está lá nas agências de notícias. No jornal eu não sei, mas deve ter sido corrigido, mas na agência do jornal é uma coisa impressionante. Quer dizer, aí ele divulgava a informação, quando eu ia checar, não era nada daquilo. É tudo muito baseado na torcida para que Agora, desse eu não errado. sei se você concorda, Cláudio, a gente parece viver um momento em que o nosso desafio, mas assim, 100% do nosso desafio é doméstico. Nós não temos um desafio de relações internacionais, nós não temos um problema com a Venezuela, nós não temos um problema com a China, nós não temos um problema com os Estados Unidos, nós não temos um problema com a Argentina, nem econômico. A gente está super bem de super contas bem. externas. E nós não temos problema com o México. Aliás, a gente acabou de celebrar um acordo automotivo com o México, enquanto os Estados Unidos falam de um muro para separar. Nos olhos dos outros é refresco. A gente está falando para juntar, né? Então, nós não temos um desafio internacional. O nosso desafio é doméstico. O Trump pode fazer o muro, porque com o desemprego baixo e a economia rodando bem, ele pode se reeleger. O Brasil pode se aproximar, fazer gestos que for, pode ser um sucesso nas viagens, o LP pode vender à vontade nas lojas, mas se a gente não fizer a nossa lição de casa, que é a reforma da Previdência, se a gente não diminuir o tamanho do Estado, nós estamos na roça. Então, o importante para o Brasil é não descuidar das relações internas. É a relação com aquele prédiozinho que fica do outro lado da rua, onde precisa ser construída uma maioria para aprovar a reforma da Previdência. É aqui que está a questão. Então, a gente fica olhando base de Alcântara, México, Venezuela, etc. Qual foi o saldo da viagem dele? O saldo da viagem dele é o seguinte: que bom que ele voltou para poder cuidar disso, agora ele vai para o Chile. Tomara que volte logo e volte a cuidar do que realmente interessa neste momento. A viagem foi um sucesso pelos gestos, pelos simbólicos. Claro, o Cláudio Humberto destacou um ponto importante. Tem uma má vontade. Por exemplo, o destaque para dizer que a viagem dele não teve mais atenção do que outros temas nas agências internacionais, me surpreenderia que o Brasil ganhasse algum destaque nas agências internacionais. Nunca teve, né, Eduardo? Nunca teve. Aliás, toda hora chega um chefe de Estado no Brasil, em Brasília, e não tem destaque nenhum. Porque, a não ser que chegue o presidente americano, né? A não ser que chegue alguém de um país que realmente... Ultra relevante. Acima da linha. Agora, vou te falar, de Canadá para baixo, Canadá, hein? Já não sai na primeira página. Canadá, que é um país importante para nós, né? Mas é natural. A O não ser Brasil que o primeiro-ministro deu uma bicuda na canela do presidente americano. aí fica bacana. Oi, Neg, prazer recebê-lo aqui, hein? Um grande abraço. Eu que agradeço. Um grande Até mais abraço na a programação todos. da Rádio Bandeirantes. Tudo de bom.